Vamos hoje, antes de dar prosseguimento ao estudo do Apocalipse, pois que já vamos entrar no capítulo 13, rever e resumir alguns pontos deste capítulo 12. O versículo 14 traz a referência a um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse período é igual ao mencionado em Daniel, capítulo 7, versículo 25, e também capítulo 12, versículo 7. Também no mesmo Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e capítulo 12, versículo 6. Corresponde a 1260 dias ou 3 anos e meio. Hoje, um dia em linguagem profética representa um ano. Vocês sabem disso. Portanto, 3 anos e meio ou 1260 dias proféticos são exatamente 1260 anos. Segundo a tradição católica, o versículo 14 faz uma alusão à saída do Egito e à marcha dos israelitas pelo deserto, que aqui simboliza segurança e proteção. O fato é que esse versículo indica uma providência divina sempre a amparar seus missionários em missão na terra, pois mesmo estando em situação precária, como na figura do deserto, nada lhes falta. Literalmente falando, só há como sobreviver no deserto se estiver em um oásis, ou seja, uma região fértil graças à presença da água. E é essa mesma água que a serpente arroja de sua boca como um rio atrás da mulher, com o propósito de fazer com que ela seja arrebatada pela correnteza. Indo ao versículo 15 do capítulo 17 do Apocalipse, encontramos o significado profético de águas. São povos, multidões, nações e línguas. Portanto, juntando essa explicação ao fato de que o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu, o mesmo que dizer, fez com que muitos abjurassem o Cristo, foram esses que a serpente lançou atrás da mulher para fazer com que também ela renegasse a sua fé e a sua perseverança. Quando o ser humano decide-se por seguir os passos do Cristo, imediatamente aparecem muitos obstáculos. Geralmente são aqueles que vêm dizer que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Aparecem convites para todas as festas, churrascos, todos aqueles que jamais deram as caras vêm convidar para um aniversário. E não estou falando contra as festas de aniversário, contra as confraternizações. Não é nada disso. Estou citando essas coisas porque outras eu não posso falar aqui, mas vocês, os adultos, conhecem, sabem muito bem e pelo menos imaginam do que nós estamos falando. E essas figuras aparecem justamente nesse momento que é para atazanar mesmo a vida da pessoa, como se já não bastasse a própria dúvida em que a pessoa se encontra. Pois é, seguir os passos de Jesus não é nada fácil. Em muitos momentos, a pessoa pensa mesmo em desistir, em deixar para depois, porque são tantos os obstáculos, não é? Mas aí é que está a questão. Foi por isso que ele advertiu inúmeras vezes quanto à perseverança, quanto à
oração e vigilância. E se vocês relerem as cartas às igrejas da Ásia, perceberão nelas que, em todas elas, o Cristo está incentivando sempre a perseverança. E será que ele fez isso para ficar mais bonito na foto? Claro que não, né? Ele o fez porque sabia muito bem como são os seres humanos. Pois se ele é aquele que sonda mentes e corações, isto é, sabe o que o ser humano pensa e conhece em profundidade seus sentimentos, ele é este. A imagem da mulher, ao fugir para o deserto, nos recorda a vida de João Batista, o precursor do Messias. Ele, de acordo com a narrativa evangélica, vivia nos desertos até ao momento em que apareceu publicamente pregando o reino de Deus e anunciando a chegada do Cristo. Também o apóstolo Paulo, logo que se converteu ao cristianismo na estrada de Damasco e recebeu a visita de Ananias, ao contrário do que se pode entender na leitura dos Atos dos Apóstolos, o recém-convertido não passou imediatamente à pregação, nem se dirigiu a Jerusalém para se apresentar diante dos discípulos de Jesus, aqueles mesmos que ele perseguia. De Damasco, ele se dirigiu ao deserto da Arábia, voltando a Damasco. Não se sabe exatamente por quanto tempo ele permaneceu no deserto, mas o fato que ele próprio revela é que foi lá que recebeu do Cristo o conhecimento do Evangelho. Só depois disso é que ele se dirigiu a Jerusalém e foi avistar-se com Pedro. Para conferir a integralidade da narrativa, consultem a epístola do apóstolo dos gentios aos Gálatas, no capítulo 1. Por esses dois exemplos, de João Batista e de Paulo, percebe-se que, antigamente, o discípulo ia para o deserto para se preparar. Hoje, porém, com o desenvolvimento das comunicações, nem no deserto a pessoa encontra-se sozinha. Às vezes, se quer ficar sozinho e alguém sempre nos encontra para contar dos problemas que não pôde resolver. Ou pior, falar mal da vida alheia. Raríssimas vezes é para dar uma boa notícia. Então, para falar com Deus e se preparar para as lutas do dia a dia, hoje, só entrando no silêncio da alma para ouvir a voz de Deus e conversar com Ele. Pois quem entra no silêncio penetra no Espírito de Deus e recebe a indicação do caminho a seguir. Ainda no versículo 15 do capítulo 12 do Apocalipse, em relação ao fato de que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio para que ela fosse arrebatada pela correnteza, nesta interpretação vê-se que tudo tem a ver com os selos abertos quando anunciam dores e sofrimentos, caos e morte. Todavia, como cavaleiro do primeiro selo, montado no cavalo branco, a mulher que deu à luz seu filho varão também saiu vencendo e para vencer, pois nada do que foi intentado pelo dragão a atingiu, nem a guerra pessoal contra ela, nem contra seu filho, nem contra os restantes da sua descendência. Nessa batalha, o dragão ou a serpente já sai perdedor
e para perder. Os restantes da sua descendência, como aparece no versículo 17, a quem o dragão vai guerrear, refere-se aos cristãos que têm o testemunho de Jesus. Segundo Daniel, em seu capítulo 7, versículos 7 e 21, esse dragão vai ainda prevalecer contra os santos por algum tempo. Esse dragão representa a luta interna no íntimo das criaturas entre seguir os mandamentos do Cristo ou não. Por diversas encarnações, o espírito passa por essa batalha até convencer-se de que o único caminho que tem é o apontado pelo Cristo e começar a sua marcha. Primeiro de regeneração, depois de progresso. Compreendido isso? Isso com relação, aos tempos atuais. Então, se compreendido isso, vamos dar continuidade, mas no próximo programa. E como não podia faltar, porque há pessoas que sentem falta quando eu não digo aqui aquele fraternal abraço. Então, aquele fraternal abraço e até a próxima.